Senhoras e senhores, boa tarde. Voltamos às atividades do seminário Solo e Água no contexto de desenvolvimento em bacias hidrográficas. Teremos 30 minutos de explanação de cada componente da mesa e 30 minutos para perguntas após a exposição. Estão convidados a compor a mesa o mediador Elvésio Matana Saturnino, presidente da ABID, Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. O debatedor Miguel Farinasso, analista em desenvolvimento regional da Codevasf em Brasília. Evaristo Eduardo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite em Campinas, com a palestra Propostas e Respostas em Inteligência, Gestão e Monitoramento Territorial. Desenvolver a agricultura ou os agricultores na bacia do Rio São Francisco. Edson Luiz Bolfi, coordenador de inteligência da Embrapa, Agropensa em Brasília, com a palestra Inteligência Geoespacial, Monitoramento do Uso e Cobertura da Terra no apoio às políticas públicas e ações de conservação do solo e da água no Brasil. E Humberto Navarro, gerente executivo do Serviço Florestal Brasileiro em Brasília, com a palestra sobre Cadastro Ambiental Rural. Informamos que dentro de 1 hora haverá uma pausa para o coffee break. Agradecemos a presença de todos nesses 2 dias de seminário. Passo a palavra ao mediador do painel, Elvésio Saturnino. Boa tarde. Bom, o primeiro momento é sempre de agradecimento. Eu estou frequentando esse seminário pela 2ª vez e acho que todos estão de parabéns pelo exercício que tem sido feito e pela riqueza das palestras. E para mim é uma honra muito grande estar aqui perto dos professores que já foram devidamente nomeados e estando à frente de trabalhos aqui, igual nós vivemos ao longo da nossa vida, seja no trabalho de organização de pesquisa, seja no trabalho ligado à área do sistema plantio direto, seja na área da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, quem trata da agricultura irrigada, tem sido constante as oportunidades de aprendizado. E hoje é de forma muito especial para mim, porque, como muitos também já receberam a revista Item, a gente tem convivido com esse desenvolvimento tecnológico, com todo esse trabalho que recentemente nós tivemos com o presidente da Embrapa, e ele realmente falou, nós temos que mobilizar inteligências para que possa aproveitar esse fantástico potencial brasileiro em termos de condições edafoclimáticas e o Brasil deixar de irrigar menos que 10% que a Índia irriga, menos que 10% que a China irriga, menos que 20% que os Estados Unidos irrigam, para ficar só em alguns demonstrativos. O nosso potencial é de multiplicar pelo menos por 10 a área irrigada brasileira, que hoje é em torno de 6,2 milhões de hectares, e temos condições enormes para isso. E quando nós estamos numa casa da irrigação, assim eu considero a Codevasf, e desde antes de Codevasf, com suas Suvale, etc., a gente tem aí exemplos mundiais, igual o TVA lá nos Estados Unidos, que também inspirou tanta coisa aqui, no sentido de aproveitarmos ao máximo momentos como esse. E eu, de imediato, com o objetivo de não perdermos mais um segundo, gostaria de passar a palavra ao doutor Evaristo e dizer que, logo em seguida também, nós estamos esperando o nosso grande mestre, o Paulo, que ele falou que está chegando, né? Você está monitorando tudo. E como para facilitar o que nós trabalhamos aqui, que você certamente vai projetar alguma coisa, a gente convida todos da mesa para voltarmos ali para o auditório e irmos em frente. Eu quero que todos entendam que se a gente roubar o tempo para falar o currículo de cada um e fazer a apresentação,
a gente acaba aproveitando, não aproveitando bem o tempo com relação às explanações. Por isso, doutor Evaristo, me desculpa, porque eu teria que ficar aqui de pé para falar o seu currículo. Aqui, você quer o... O nosso comandinho está aí. Passa aqui pro outro lado e do meu, mas o Luiz. Bom, boa tarde a todos. Deixa eu te ouvindo, também começo agradecendo essa oportunidade. E não é assim, sem alguma emoção, que eu venho nessa casa, porque eu comecei trabalhando na Embrapa, na Codevasf. Eu sempre falo que eu comecei a trabalhar na Codevasf, porque quando eu entrei na Embrapa em 1980, a Embrapa me deu como missão, junto com uma equipe, de construir e instalar o Centro Nacional de Pesquisa do Trópico Semiárido, em Petrolina. E nós fomos trabalhar nos escritórios da Codevasf, não é isso? Então eu trabalhei na Codevasf, fiquei 2 anos trabalhando ali no prédio da Codevasf, até 2 anos e meio, até nós mudarmos para lá, né? E foi uma época de muitas parcerias. E esse tema para o qual nós fomos convidados, solo e água, no contexto do desenvolvimento, né? Era o que a gente enfrentava lá naquela época, né? Esse desejo de trazer o desenvolvimento para aquela região, trazer novas tecnologias, novas oportunidades. E a gente se interrogava, esse é um paper que eu publiquei em 81, que na época teve muita repercussão, que falava isso. Nós estamos aqui para desenvolver a agricultura ou para desenvolver os agricultores? Porque nem sempre isso era sinônimo, né? Então havia esse esforço de tentar conjugar as políticas para isso. E é claro, hoje eu vou fazer uma reflexão com os senhores um pouco sobre inteligência e gestão territorial. A Bacia do Rio São Francisco, então, há 36 anos eu continuo acompanhando, né? Estamos agora orientando um mestrado lá sobre a bacia, e de um ano para cá nós avançamos muito, o Farinácio aí até nos ajudou com dados, etc. E eu queria... É claro que essa bacia está evoluindo, né? Se a gente olha o Médio São Francisco, a região oeste da Bahia, esse é um trabalho que começou lá com o BNDES, que a gente retomou. Em 90 a gente tinha esse uso e ocupação das terras, que estava começando áreas de grãos, né? E tinha um pivô aqui e 6 aqui nessa área. Isso aqui é 90, isso aqui é 2000, isso aqui é 2010, isso aqui é 2015. Bom, então, algo de solo e água, e de irrigação, e de desenvolvimento aconteceu aí, né? Mas não é dessa parte da bacia que eu gostaria de falar, apesar de ter ido lá frequentemente, sobretudo com os produtores de algodão, né? É que desde que nós chegamos em Petrolina, nos impressionava a quantidade de dados que a gente tem sobre o Nordeste e sobre a bacia. É inacreditável. Acho que talvez só o estado de São Paulo tenha também tantos dados quanto você tem sobre o Nordeste. Se olhar só a sinopse que o Banco do Nordeste publica todo ano, é inacreditável. Era muito dado. E ainda continua tendo muito dado, né? E sempre tem essa pergunta, eu acho que aqui a questão da geotecnologia é muito pertinente, né? Como usar toda essa informação? Quer dizer, a Sudene já tinha feito hidrogeologia, já tinha 1 para 100 mil, é impressionante, sobre relevo, clima, vegetação, e depois a isso se agregaram, né, todos esses dados que são as imagens orbitais, de média, de alta resolução, baixa resolução, sensores cada vez mais sofisticados, né, um número de satélites enormes. Então, como integrar todos esses estudos para a questão do desenvolvimento da bacia, né? Como fazer... Então, o que virou moda agora nos últimos anos é a fase da empilhadeira, né? Então, agora nós temos muitos sistemas e modelos com geotecnologia para empilhar dado. É bacana empilhar dado. É um negócio que você empilha, né? Vai pondo aquela pilha de dados. E, em geral, você faz isso com os dados dos outros, né? Não é seu. Você não gerou nada, mas você pega os dados dos outros e empilha. Para quê? Não, isso vai apoiar a tomada de decisão. Isso aqui é para apoiar um sistema para apoiar a política pública. É um sistema para apoiar o desenvolvimento, os problemas de desenvolvimento, etc. Às vezes você se pergunta, mas alguém da política pública pediu para ter esse empilhamento? Você está atendendo alguém? Tomada de decisão, mas qual decisão? Tem uma decisão a ser tomada e alguém pediu para construir esse sistema. Então, os sistemas hoje têm muitos tipos de empilhadeiras, né? Eles continuam, umas mais caras, mais simples, mais enganosas, mais úteis, e com essa justificativa de ajudar a tomar decisão, apoiar as políticas públicas, apoiar o planejamento. Fala, mas teve alguém do planejamento que pediu isso aí para um problema que ele está tendo? Não, mas vai ser útil. Então a gente tem muita solução em busca de problema, né? Agora, a grande questão, que está sendo meio cortadinha lá em cima, é a diferença entre pensar e refletir. Qual que é a diferença entre pensar e refletir? Então eu aqui nessa palestra eu queria me dirigir, olha, com essa turma daqui da metade para lá,
que é a turma que está abaixo dos 30, a maioria ali, mas algum que entrou de lambuja ali, né, na conta. São os jovens que estão aqui. Eu fiquei muito entusiasmado de ver de manhã o pessoal que estava aqui, e dos pôsteres que eu li lá, a qualidade desses trabalhos, né, o desejo das pessoas usando já essas tecnologias, etc. A diferença entre refletir e pensar é que refletir é incomodar os pensamentos. É isso. A definição de refletir é do Rostand, essa definição, inclusive, né? Então, a inteligência, e aqui vocês vão ter intervenções bem complementares, eu acho. Eu vou falar inteligência territorial, o Bolf vai falar de um outro tipo de inteligência, o colega do Serviço Florestal também de um serviço que é importante. Mas inteligência implica em conhecimento, mas, sobretudo, a capacidade de analisar, né? Não de ficar empilhando dado, né? Analisar, hierarquizar, refletir, né? O homem sempre só que pensa em empilhadeira, né? Não, nós temos que ir além. Empilhar dados não serve para nada, né? O que eu vou fazer com isso? E qual foi a questão que eu tenho que responder? Então, eu queria entrar nisso, falando um pouco lá da nossa unidade, que é o monitoramento por satélite, e uma unidade que trabalha hoje focada em inteligência, gestão e monitoramento territorial. Eu vou falar mais da parte de inteligência, e que de um ano para cá retomou muito o tema da Bacia do São Francisco, em colaboração com os colegas da Codevasf, com o colega do INCRA, etc. Para nós, a inteligência territorial, ela implica numa abordagem assim, multitemática. Você precisa caracterizar, claro, o quadro agrário, a topografia, o tipo de solo, o clima, tudo isso é fundamental. Mas não basta, porque tem quilombola, tem índio, tem assentamento agrário, tem conflito. Então, toda a questão agrária, se você não analisar isso junto, você pode entrar num lugar completamente inviável, errado, etc. Né? Ou vai produzir água para os outros roubarem aqui a água, né? Com um monte de bomba, etc. Né? Então, vocês sabem do que eu estou falando. Né? O quadro agrícola é a mesma coisa, quer dizer, não é só as cadeias de produção, é o uso e ocupação das terras, que tecnologias, como é que isso está sendo evoluído, tudo isso entra nisso. E com isso a gente resolve? Não, não resolve, porque se não tiver energia elétrica, não vai nada para frente. Se não tiver armazenagem, não vai nada. Se não tiver logística, também não vai. Se o custo da energia elétrica for um absurdo, não vai. E temos que analisar toda a parte socioeconômica. Então, a gente tenta na inteligência territorial, e eu não vou me alongar aqui, analisar pelo menos esses 5 níveis. O Paulo Cerqueira chegou agora, porque essa parte ele já conhece, que a gente trabalhou junto em Petrolina, quando ele tinha uns caixinhos assim, não era, Paulo? Era o terror das meninas lá, era ele. Era o terror. E usando muitos dados. Bom, não denuncia, né? Não, mas a sua fama é... Né? Bom, trabalhar é um trabalho íntimo da Embrapa com a Codevasf, né? Vocês não imaginam. Então, muita coisa precisa ser conciliada nesse trabalho, né? Eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Por exemplo, as bases de dados socioeconômicas, em geoprocessamento, elas não vão coincidir com os limites de solo, as microrregiões não coincidem com o limite de bacia, não coincidem com o limite de bioma. A gente tem feito um esforço já há anos de fazer o melhor ajuste possível para poder trabalhar com esses dados. Por exemplo, esse ajuste entre os biomas e as microrregiões é um trabalho que eu fiz aqui com o Dr. Garragoli, nós publicamos isso em 2008, e ajuda de monte, porque está ajustado. Tanto que o IPEA usa essa divisão hoje nos seus trabalhos. O IBGE usa essa divisão nos seus trabalhos. E assim, várias coisas precisam ser feitas para você poder juntar aquelas 5 dimensões, né, que a gente estava falando ali. Né? E quando a gente consegue fazer esse estudo, a gente tem um sistema de inteligência territorial. Então, a nossa unidade, o nosso grupo, tem elaborado diversos sistemas de inteligência territorial para vários problemas em várias regiões do Brasil. Hoje, já quase 75% do Brasil, nós temos sistemas de inteligência territorial estruturados, com mais detalhe, com menos, etc., para problemas muito diferentes. Um trabalho grande que a gente fez, vocês acompanharam, foi o caso do Mato Piba. Quer dizer, esse estudo de inteligência territorial permitiu delimitar o Mato Piba. Aqui nesse site, vocês têm toda a informação disponível, e tem um GeoWeb do Mato Piba funcionando lá, mas foi o que serviu de base para delimitar a região, caracterizar, montar uma agenda, programas, etc., né? Lá no Mato Piba. E pegou um pedaço do São Francisco aqui, né? Agora, eu queria hoje aqui tratar do exemplo do Rio São Francisco, da bacia, mas do submédio São Francisco. Não é? O submédio porque, bom, por essa razão, porque foi lá que eu conheci o Paulo Cerqueira, etc. Comecei na Codevasf, lá em Petrolina, e de lá a gente vem até hoje, né? Então, nós temos um vínculo mesmo com essa região, e essa região é importantíssima, porque diante do desafio do desenvolvimento da bacia, e do desenvolvimento do semiárido brasileiro, quais foram as políticas que foram implementadas? Foram fundamentalmente 3 políticas. Política de acesso à água, quer dizer, desenvolver irrigação de vários tipos, política de acesso à água,
Política de inovação para a agricultura do sequeiro, a Embrapa inaugurou o maior centro de pesquisa dela na região, que é o Trópico Semiárido, com muita inovação. E logo depois, uns 10 anos depois, políticas de acesso à terra. Essas, não sei se vocês concordam, foram as 3 grandes políticas que nós temos usado na questão de solo, água, população, desenvolvimento para aquela região. Agora, não tem lugar do Nordeste onde se investiu tanto nisso como no submédio São Francisco. Duvido. Entendeu? Você pode ter um lugar que tem um pouco mais de cisterna, mas não tem. O que tiver aqui é o Farinácio, que está na base desse negócio. Ele fugiu? Não, está ali, né, Miguel? Então, nós temos esses dados já codificados, junto com os dados do quadro agrário, do quadro agrícola, todas aquelas dimensões. Eu passo rapidamente sobre eles. Mas nós temos perímetros que estão em operação, em implantação. Mas o fundamental, olha, no submédio, não é? Tem quase 290 mil hectares de irrigação hoje, né? E ainda alguma coisa por vir, quem sabe virá, né? Temos temporalmente como isso aconteceu, quer dizer que então, em 1980, já estava lançada a base mesmo disso, 35 anos rodando, 30 anos rodando. Eu não vou comentar da área, e depois houve esse arrefecimento e não se fez mais nada nos últimos 15 anos, e não foi só lá, foi no Nordeste, vocês conhecem esse assunto melhor que eu, não é o meu objeto aqui. Mas o fato é que nós irrigamos muito, sabemos, né, temos os dados de qual é o quadro agrícola, o que é cultivado em cada um deles. A gente tem visitado periodicamente, agora mesmo ano passado, com 2 equipes,